Olá, saltitantes, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui do Salto. É o Salte no Ar, quase que eu esqueci o nome, tá vendo? Eu tive que ler aqui na TV, Fernanda. Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. Teve um podcast, eu acho que foi o sobre estudos, que eu falei, esse episódio é muito especial. E você, treteiro, ficou me perguntando por que ele era especial. Mas o de hoje não é? O de hoje é também. Aí, viu? Também. Por quê? Por que o de também. hoje é especial? Porque estamos aqui com uma pessoa extremamente especial também, que é a Gorete Milagres. Oi, Gorete, tudo bom? Bem-vinda. Prazer estar aqui, vocês também são bem especiais. Né? Ah, obrigado. Pedro, nossos encontros aí na publicidade, a gente virou amigo, bacana demais. Ótimo seu estúdio, parabéns. Vó, olha com quem que eu tô, minha avó é muito sua fã, Gorete. Eu preciso mostrar isso pra minha avó, olha só. Pois é, mas eu acabei de sair da fisioterapia, tô com uma marca de maca aqui, ó, fiquei deitada. Tá dando pra ver não. Tá bom, mas tem que justificar, né, gente? Gorete, na verdade, é a segunda vez que você aparece no nosso canal, porque a gente já tinha feito uma entrevista com você sobre o seu filme, Tapete Vermelho. Você lembra? Sei. A gente fez uma entrevista com você, foi no Enem, que ano que foi o Enem? Foi 2019. Eu tava em Jericoacoara, não foi não? Um vento? Foi? Muito chique no seu vídeo, Eu Gorete. assim, toda descabelada, sol, e eu falando num canto e... Mas é porque aquele ano foi a redação do Enem foi sobre cinema, o que foi muito esquisito. Foi muito legal, né? Foi. Foi muito legal. Pois é. Mas e aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Tô bem. Tô de volta a BH. Ah, maravilha. Morando aqui. Fui a São Paulo esse final de semana, mas bem aqui na terrinha agora, querendo agitar a vida por aqui também. Ah, BH é bom demais dar conta. BH é Olha esses pão bom. de queijo aqui, gente. Fala que não, maravilha. essa broa aí, pelo amor de Deus. E aí, Gorete, a gente queria, pra iniciar, né, para as pessoas te conhecerem, até porque o nosso público, ele é mais jovem, né? Então, assim, para as pessoas saberem um pouco mais sobre a sua carreira, saber como que você chegou até aqui, como é que foi a sua carreira no humor, também como que você decidiu, se é que você decidiu em algum momento, assim, de maneira 100% consciente seguir esse caminho, se as coisas aconteceram. Na verdade, assim, o humor sempre me salvou, né? O humor me salva desde muito nova, né? Conflitos, né? Com familiares, com irmãos, e eu sofria muito, eu sou muito intensa, né? Mas eu achei uma equação perfeita, sabe? Depois de um sofrimento, eu transformava alguma coisa em humor, já fazia os meus sobrinhos rirem, os amigos, e eu tenho isso muito forte desde a minha infância, né? É uma coisa assim, é uma veia mesmo de humor que para mim sempre foi cura. E aí eu morava em Lafayette, mudei para Macaé, estado do Rio. Lá eu comecei a fazer um grupo de teatro, fui morar com uma irmã e fazer umas aulas com o grupo de teatro. E depois eu vim para Belo Horizonte, eu era bancária. Já ia falar que eu era banqueira, olha. Bancária. E aí eu cheguei em Belo Horizonte e comecei a ver teatro de rua, sabe? Grupo Galpão, eu falei, eu quero estudar para ser atriz. E acabou que, com 27 anos, eu fiz o vestibular do teatro universitário e entrei, larguei o banco e fui fazer teatro, e foi maravilhoso, né? Porque eu levei muito a sério a minha escola, como tudo que eu faço na vida, eu levo muito a sério. E foi foi uma maravilha, assim, né? Porque eu saí da minha escola, certa que eu queria ir embora, sabe? E logo eu participei de um grupo, eu fui convidada para o grupo Atrás do Pano, comecei a fazer teatro de rua, participando do FIT. Me chamaram para fazer na mostra paralela no Bar do Lulu, aqui no bairro Santo Antônio. Um pocket show. E eu tinha Filomena, que eu já ensaiava desde... Já brincava em família. Ah, então você já tinha criado a Filomena? Criava para fazer... Imagina. Minha mãe, ela não marcava horas para eu chegar em casa. Aí as minhas amigas todas dormiam lá em casa. E depois da balada, eu aparecia de Filomena. Um alter ego! Chorava de rir. Então, enfim, em 91, no meu primeiro momento, primeiro semestre do teatro universitário, convidaram os alunos para fazer um teste com o diretor de São Paulo que vinha para dirigir uma opereta do encerramento do Festival de Inverno de 91. Uhum. E eu nem tinha
prática de palco. E eu levei a Filomena, escrevi um texto, levei a Filomena, passei no teste. Foi muito engraçado, eu adoro contar isso, antes de eu sair para fazer o teste, tinha uns colegas fazendo trabalho de escola em casa, e ele falou, é muito ruim, não leva. Essa personagem é péssima. Aí eu fiquei mal. Aí Eles no outro dia... desincentivaram, então. Aí no outro dia eu falei, larga de ser idiota. Todo mundo ri, por que você não vai? Aí eu fui. Passei, competi com eles e a gente fez 2 meses de trabalho de corpo e eu acabei ganhando o personagem principal, que era o Arlequino da Comédia dell'arte, que todos os homens queriam fazer e eu que fiz. E aí abriu uma porta muito grande, porque eu no segundo mês do Teatro Universitário, eu já fiz um espetáculo, estreiei no Grande Teatro Palácio das Artes, com 1.500 pessoas. Ali eu defini o meu nome, Gorete Milagres, que é o sobrenome da minha mãe, que meu pai não colocou em nenhum filho. E aí foi muito legal. E logo eu fui convidada para fazer, assim que eu formei, em 93, para fazer parte do grupo Atrás do Pano aqui em Belo Horizonte, teatro de rua. E depois, na Mostra Paralela, estreiei a Filomena e nunca mais parei. Filomena tem 27 anos. Ano que vem vai fazer 28 anos. Minha idade! Viu? Vou fazer 27 mês que vem. Aí, ó. Chique, Olha só. coincidência. E aí, assim, começou. E logo pintou uma oportunidade de fazer um teste no SBT. Eu fui. E passei, eu já trabalhava muito com a Filó aqui, e aí foi tudo que aconteceu, que foi muito bacana. E você já chegou direto lá na Praça é Nossa, lá no Foi, SBT? eu conheci no programa do Saulo Laranjeira, eu ficava animando a plateia do Saulo Laranjeira. O Arnaud Rodrigues, ele falou, não, eu tenho que te levar. Só que eu não tinha data. Eu trabalhava todos os dias. Fazia teatro para empresa, fazia isso, fazia aquilo, minha agenda lotada. E aí eu fui apresentar para uma empresa, né, de mineração, que eu não vou falar o nome, e lá para os melhores clientes dessa empresa, no bar, no restaurante Leopoldo Chiquérrimo, no Morumbi, com a Filomena de chinelo de dedo. E no dia seguinte eu avisei o Arnaud, a gente escreveu um texto por telefone, eu fiz o teste da praça, a plateia morreu de rir e eu fui contratada na hora, entendeu? Até então você morava em BH, então? Aí eu fiquei muito tempo. BH, depois eu comecei a viajar tanto. Quando eu caí lá na praça, foi tão importante, porque era um público muito popular e eu enchia todos os teatros, então eu só dormia aqui segunda-feira. O resto eu ficava praça terça e teatro quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E foi... Nossa, então era uma Aí agenda... até que eu ganhei um programa com o Moacir Franco. E depois eu tive 3 temporadas. Teve uma fase de transição pós-Moacir, que hoje está fazendo 85 anos. Ai, Olha, que chique. que massa. Que não parece, que é um cara jovem, um homem apaixonante, um grande ator, cantor, compositor brasileiro, né? Um comediante maravilhoso e autor também. E depois eu tive a minha 3ª temporada, em 2000. Depois fui... E depois... eu conto depois. Mas eu acho que isso já é um bom link com a nossa próxima pergunta, né, Pedro? Que era justamente saber de você como é que foi a experiência de trabalhar no SBT, de trabalhar na praça. A experiência de trabalhar no SBT foi assim, foi um grande presente da minha vida e da minha carreira, né? Porque foi muito importante, principalmente porque a minha linguagem, a minha personagem era de um público, era uma personagem muito popular, né? As pessoas se identificaram com ela de um tamanho, e isso foi de uma grandiosidade, porque eu fui campeã de audiência da televisão brasileira, né? A praça dava 34 comigo, meu programa dava 34. Então, assim, e eu enchia teatros, então foi assim, o maior presente é estar perto desse povo. Quem é o povo? Da TV aberta, que não tem outros canais, que tá ali, né,
Não posso falar palavrão, mas já ia falar. Pode pode falar. falar. que não tem Fudido, problema. fudido, entendeu? Estrupiado. O povão que tá sempre, desde sempre, estrupiado. E isso era muito bom. Então, a sensação de chegar no teatro, ter um público de 0 a 90, mais de 90 até 95, 96, de 0 e 90, tem uma fã de 100. Aliás, fez 103 agora. De 0 a 100, entendeu? E de todas as classes sociais, porque tinha um juiz, tinha um médico, tinha manicure, tinha cabeleireiro, tinha bombeiro, tinha tudo. Uhum. Isso foi um grande, assim, presente, assim. É muito bom a gente fazer as pessoas rir, né? E assim, mudar o astral humor, né? Hoje eu tenho lá o canal do YouTube há um monte de tempo com os meus vídeos antigos, e o que eu mais leio, que eu estava deprimido, eu comecei a ver seus vídeos e eu sarei. Então isso pra mim é um... Isso é até uma coisa que eu ia te perguntar, assim, você falou que tinha todos os públicos e tudo mais. Como é que você enxerga essa mudança de público e talvez da tecnologia também? Antes era basicamente TV, o entretenimento Era do basicamente brasileiro. TV, mas hoje, por E exemplo... hoje é internet, YouTube. em 2020... E mais nichado também, né? Em 2020, eu estreiei um espetáculo aqui em Belo Horizonte, arrependo amargamente de não ter chamado você para filmar, porque ficou, me indicaram uma pessoa que não sei o quê, poderia mais barato, sei das quantas, e aí, nossa, não tem filmagem. Foi um espetáculo, foi maravilhoso. Então, eu falei, gente, a diferença é que eu tinha crianças de 5 anos. Por que eu tenho uma criança super meu fã, sabe todos os meus textos num teatro? Por quê? Ou a mãe, ou a avó, ou a irmã, ou alguém da família apresentou a Filó no YouTube. Sim. Então, o canal do YouTube, ele foi mantendo essas pessoas, entendeu? E aí o público ficou rodando. E quando eu chego para apresentar num lugar, é assim, eu fui gravar um comercial em... como é que chama? Divinópolis? Não sei onde era, uma cidade. Sei que eu cheguei e a gente tinha gravado de madrugada, porque era numa farmácia. E as portas fechadas. E eu fazendo texto, né? E no final, coitado. Aí eu vi um menino, não, pai, é ela, pai. Do lado de fora. É ela, não, meu filho, você tá viajando, você tá sonhando com ela. Você tem que parar de assistir esse programa, você tá ficando doido com essa mulher. E não sei o que. Aí eu falei, para, abre a porta. Aí abri e falei, sou eu! Era o menino, meu fã do YouTube. Não, pequenininho. Então ele falou, não falei, papai. Chorou. Que bonitinho. E o pai falou, eu era sua fã. Eu era criança, né? E agora eu sou o pai dele e eu apresentei. É muito bom saber que eu tenho um conteúdo que atinge a todas as idades, sem censura. E que é atemporal, né? É, muito bom. É muito incrível. E aí, Gorete, eu até falei um negócio no começo da minha avó, porque eu fui criada pela minha avó e eu venho de uma família de classe mais baixa. E a minha família se encaixa bem no padrão que você falou, de só ter acesso à TV aberta, sabe? Aquele era o nosso entretenimento. Então, assim, eu cresci vendo você, vendo o Silvio e tudo mais. E aí, quando a gente tava pensando sobre a pauta, sobre o que conversar com você, uma das coisas que eu fiquei mais curiosa, e que eu acho que muita gente deve ficar muito curiosa, é como que é trabalhar com o Silvio Santos? Como que é trabalhar com o Silvio? Meu Deus, como que ele Silvio Santos é um homem de carne e osso, né? E um homem muito correto na empresa dele, uma empresa muito sólida, né? Eu sempre gosto de contar, dentro do SBT tem um hospital. Nenhum funcionário precisa sair para ir ao médico. Eu fazia acupuntura lá, tem cardiologista, tem dentista, tem isso. É um homem muito correto, paga os impostos em dias, né? Então, ele é um homem que trabalha demais, né? E que tem uma percepção muito grande, porque foi ele que percebeu que eu era uma prata da casa, e ele me valorizou, e foi ele que me valorizou, entendeu? Isso eu ia até te perguntar, entendeu. Ele tem essa... Não, ele sentiu, me chamava aí no programa dele, sentiu aquele trem, campeão de audiência, e aí ele falou... então ele tem participação direta nos programas. O meu primeiro salário no SBT, na Praça é Nossa, era o que eu ganhava fazendo um espetáculo aqui em Belo Horizonte, era pouco.
E eu questionei e o cara falou, não, é pegar ou largar. Eu falei, vai ser o pior e melhor contrato da minha vida. Foi. Mas quando venceu daí 6 meses, eu fui conversar com o Alberto e falei, olha, eu preciso de um aumento. Ele falou, tem aumento, você quer? Eu falei, tá bom. Aí a Globo me chamou. Aí eu fui numa produtora lá do SBT e falei, olha, a Globo tá me chamando. Hein? Boa sorte. E eu peguei e assinei com a Globo. Aí eu cheguei no outra semana e falei assim, Carlos Alberto, então tchau pra você, porque você não quis aumentar meu salário. Eu ganhava muito pouco. E eu ganho muito pouco e eu tô indo pra Globo. Aí, e aí eu passei, tava a camareira do Silvio, falei, Raimunda, fala com o Silvio, que eu assinei com a Globo, mandei um beijo pra ele, agradeci por tudo, tchau pra você. Quando cheguei lá embaixo, no estacionamento, tinha 10 seguranças, o Silvio quer falar com você. Aí contei pra ele que o Carlos Alberto não quis dar aumento, que a produtora dele também, executiva, me deu boa sorte, e falou assim, esse povo é louco. Você não vai. Eu falei, não, agora eu já assinei. Ele falou, vai, eles vão te colocar na geladeira, que é uma estratégia deles para te tirar do ar. Sim. É a guerra do Ibope, você não entende nada disso. Então, meu celular, quando você estiver na geladeira, você me liga. E aconteceu tudo isso. Eu fui trabalhar com o Renato Aragão, que eu era fã quando eu era pequena. E ele não apareceu, o filho dele apareceu e combinamos que seria Filomena. O primeiro roteiro, a Filomena não existia. Existia a Gorete, de mini saia, shortinho, de gostosinha, que eu nunca fui gostosinha, quer dizer. Hoje eu sou Tá. gostosona. Tá demais, olha. Mas assim, né, perninha fina, não era um padrão de beleza, entendeu? Aham. Queria que eu pintasse cabelo de louro. Eu falei, eu tenho com a Filomena Entendi. enchendo os teatros, eu quero ir. E aí, eu quero fazer Filomena. Aí não era Filomena, era uma estratégia. Eu falei, não faço. Eles me botaram na geladeira, não tinha ninguém que me colocasse no ar. Eu ligava, pedia pra falar com Marluce Dias, ninguém me atendia. Aí eu voltei. E o Silvio, isso gerou uma multa pra Globo e o Silvio falou, não, eu vou pagar essa multa. Olha Eu só. voltei, fiz o programa com o Moacir Franco, foi uma coisa, e daí 1 ano a Globo queria que eu voltasse, só que eu não tive coragem. Eu estava muito envolvida com a casa, com um comprometimento, né, que eu tinha em contrato que eu ia fazer novela, isso, aquilo, nunca fiz lá. Então, foi uma decisão muito tomada pelo coração, porque eu sou uma mulher movida a paixão, mas eu, me ferrei. Arrependo amargamente, porque depois disso tudo deu errado. Porque o Silvio foi na minha casa pra eu não ir pra Globo. Ai, que chique, Gorete. E quando ele foi na minha casa, tinha um produtor do Gugu que viu e espalhou e já caiu na coisa. Então, assim, eu tive colega de trabalho ligar pra mim. Sabe quantas vezes o Silvio foi na minha casa? Quem você pensa que é? Eu cheguei no SBT, todo mundo virou a cara pra mim. Confusão, fizeram um monte de fofoca. Me separaram. imagino. A fofoca fez com que o meu programa e o Moacir tivemos que separar. Eu fiz um outro. Aí eu fiz uma fase de transição, a 3ª temporada, que foi um sucesso. Aí me chamam para falar que ia ter na grade de 2001. Todo mundo no meu elenco aumentou salário, assinou o contrato. De repente, entra aquela produtora e falou, pra mim, quando eu fui pra Globo. Uhum. Eu lá gravando, toda feliz, fizemos uma festa pra comemorar na minha casa, 2001, vai ter o coitado. Ela entra e fala assim, olha, vim te avisar que o programa da Globo, o programa seu caiu, não tá na grade de 2001. Aí eu passou assim, todos os salários de todo mundo, eu vi, caí. Fui para um hospital, quase me botaram um marca-passo. Nossa. E aí esconderam isso, a imprensa não deixou, e foi um cânone de... O cara que me levou para Globo e eu não fiquei, Walter Lacer, ele foi para ser diretor artístico do SBT já com essa finalidade, né? Ele foi levado pelos meus colegas de trabalho. Ele foi levado pelos meus colegas de trabalho para o SBT para tirar o meu... A única coisa que ele fez foi tirar o meu programa do ar. E eu, por muito tempo, eu não fiquei sabendo o que tinha acontecido. E eu fiquei muito chocada que eu voltei para a praça e o Carlos Alberto foi na minha festa de 40 anos num dia, num sábado, na terça me mandou embora. Então... E eu não sabia quem era, o que era que estava acontecendo. Eu fiquei muitos anos sem saber o que estava acontecendo, entendeu? E depois eu fiquei sabendo
né? Porque as pessoas de dentro do SBT que me amavam, me contavam. Então, assim, eu fui Era um ambiente vítima, muito tóxico, assim. eu fui vítima de um machismo estrutural do humor, que tem que ser o monopólio, o dono do monopólio do humor, mais outros colegas que plantavam notícias falsas do meu respeito. Foi horrível. Eu passei coisas na minha vida que tudo já podia ter me jogado no fundo do poço. Eu não joguei, porque eu fiz um pé de meia, né? Porque saco vazio não fica em pé. E porque eu tinha família, amigos e eu tive filhos e eu me joguei em outras histórias, entendeu? Mas foi quando eu saí do SBT, eu fui convidada a fazer um filme, O Tapete Vermelho. E eu ganhei 5 prêmios, aí a Record me chamou, fiz novela. Aí as coisas foram acontecendo, entendeu? E eu acho que em 2005 o Silvio me chamou para alavancar 2 programas. Eu falei, por que você me mandou embora? Por quê? Porque ele me chamou. Por quê? Eu falei, pois é. Ele falou assim, mas eu tô querendo retratar. Eu tô te chamando de volta. E você vai alavancar o programa do Ratinho, nunca falei isso, mas agora eu vou falar. E da Adriane Galisteu. Eu falei, eles vão deixar? Eles querem? Sim. Vários personagens. Eu cheguei lá, primeiro dia, Adriane Galisteu virou a cara pra mim, fez cara de bunda. O Ratinho também, entendeu? E o clima era tão horrível, me tratavam tanto mal que eu entrei na sala do Silvio e falei, querido, graças a Deus que não assinei o contrato, né? Muito obrigada, mas o ego e a vaidade imperam nessa sua emissora. E já me maltrataram demais, eu não quero ir embora. E fui. Ele falou, você quer fazer uma novela? Eu falei, não quero. Tinha uma novelinha que a mulher dele... Eu falei, não quero nada aqui. Eu tô magoada, tô chateada. Eu passei, olha, eu contava pra ele, eu descobri que foi a assessoria da apresentadora tal que falou aquilo de mim. E ele ficava assim, chocado. Ele falava, nossa senhora, isso vai passar. Então, eu tive uma relação boa com o Silvio. E eu acho que o Silvio é uma empresa muito familiar. E ele deve alguns favores, né? Principalmente ao dono, porque o pai do Carlos Alberto vendeu o baú da felicidade muito barato para o Silvio e o pai do Carlos Alberto pediu para ele cuidar do Carlos Alberto. Então, ele tem uma dívida moral ali. Então, com essas confusões todas, eu deixei de ir para a Globo, eu podia estar em outro patamar, entendeu? Mas eu segui a minha carreira e segui minha vida. Então, tudo isso, machismo, muito ego, muita vaidade, muito isso. Então, assim, eu estava no auge do meu sucesso, eu fiz uma escolha de ficar naquela emissora, eu achei que eu podia ser feliz lá, e fizeram assim, do mesmo jeito que não deixaram eu ir para a Globo, ficaram puxando a Globo, o SBT, e quase me racharam no meio. Depois me pegaram e fizeram simplesmente isso, me descartaram, entendeu? Então isso foi muito sofrido para mim. E eu não fiquei anos sem falar nisso. Mas haja terapia, Imagino. haja pesado, né? Eu tive síndrome de pânico, entendeu? Eu tô pensando sobre isso que você tá falando aqui, Gorete, porque pelo que eu entendi, você me corrige se eu estiver errada, foi uma coisa que você remoeu por muito tempo, né? Assim, que você, como você disse, você não falou por muito tempo. Não entendia qual era o jogo. Por muito tempo eu não entendi qual era o jogo. Foi só depois que você foi sacar. Aí eu fui entender o jogo, porque na hora que eu comecei a sobressair em outra emissora, fazendo uma novela, a pessoa ia no ar, ao vivo, falando calúnias de mim. E aí a gente, olha, nossa, Gorete, o telefone, tá falando mal de você no programa tal, Caso Alberto. Aí eu falei assim, foda-se ele tá falando mentira. E aí eu achava assim, eu tava ali no Multishow, não era momento de eu criar uma intriga, uma coisa, porque meu nome ficou muito ligado a isso. Porque a mulher, ela não pode ser absoluta, ela não pode dar ibope, ela não pode fazer sucesso. Não pode sobressair, né? Ela não pode sobressair. Quem é essa mulher? Uma mulher de 1,5 m, que acabou de chegar de Belo Horizonte. Eles chamavam a minha equipe de Belo Horizonte de Inconfidência Mineira, e foi mesmo. Não confiava em ninguém lá. Então eu levei gente de Belo Horizonte para trabalhar. Diretor de teatro, diretor
todo mundo, a minha equipe. E foi um programa maravilhoso, assim, críticas na Folha, foi muito bacana. Então, assim, é muito difícil ser mulher. E eu aprendi que eu tinha que engolir um leão por dia. E depois, eu ficava assim, não vale a pena brigar com esse cara, não sei o quê. E eu fui deixando isso passar, mas isso começou a me transtornar muito. Me transtornar muito. E cada vez, né, quando a UOL ligou pra mim perguntando se era o Marcelo que tava no babado do Sandy Júnior lá, que foi expulso do SBT, que o Chororó falou no documentário. E eu tava do lado das minhas filhas. Eu falei, eu vou falar que não foi o Marcelo. Foi quem foi? Não, mãe, pelo amor de Deus, não, mãe, não. O tempo todo tem alguém pra, assim, cuidado, porque é gente muito grande, muito poderosa, sabe? Mas eu fui nessa de ficar, não, melhor não, advogado, esquece isso. Aí eu comecei a ver o tanto que eu estava ficando transtornada e o tanto estava difícil. Então, foi agora que aconteceu isso, né? Pois é, eu ia até falar sobre isso também, porque eu sigo alguns perfis no Instagram, e assim, eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar sobre nenhum tipo de atrito nesse sentido. E aí, de repente, um dia... isso deve ter o quê? 2 meses? Começou a aparecer um monte de notícia no meu Instagram falando sobre isso, sobre a questão do Carlos Alberto, da entrevista que ele deu e tudo mais. E aí que eu fui ver, eu vi o seu vídeo que você fez como a Filó, né, falando sobre a sua resposta. E dado toda essa circunstância que você trouxe pra gente, como que foi quando você ficou sabendo desse último episódio, assim, quando você ouviu as coisas que ele disse? Porque foi pesado, né? E porque, assim, a mulher, ela não pode ser dona de um programa. Eu coordenei um programa, eu coordenei uma equipe de criação. Eu ia às 7 horas da manhã para o SBT, chegava às 11h30 da noite em casa. Eu ia para a sala de edição, eu participei em cada pedaço. E isso, o Silvio, ele me deu um cargo de diretora artística, porque ele queria que eu dirigisse, porque eu era criativa. Mas não é isso aí, transtornou tanto que eu não pude nem exercer meu cargo. Então, assim, a mulher, ela não pode, por exemplo, eu fiquei com uma fama de difícil. Por quê? Porque eu era exigente com o meu programa. E o programa ia pro ar, ok. Fui campeã de audiência. Não pode ser. Então, começaram a gerar um monte de conversas. E eu comecei a sentir a ira desse senhor, e isso... foi, assim, um acúmulo muito grande. E dessa vez, foi o seguinte, uma fofoqueira de plantão, há um tempo atrás, inventou uma calúnia minha, falando que eu estava pedindo para trabalhar, que eu estava passando dificuldade. Eu acordei com uma produtora da Record, perguntando, ex-produtora minha no SBT, estava precisando de alguma coisa, que o Geraldo queria encher a minha geladeira. Eu falei, o quê? Então, eu peguei minha advogada, eu falei... fiz um vídeo em resposta e ela, né, todo mundo viu que eu tava, né, e que eu não tava passando dificuldade financeira e tal, fiz dentro da minha casa e mostrei até a minha geladeira. A Record já querendo fazer aquelas reportagens, artista passa fome. Já tentando ser tendenciosa já, né? Nossa Senhora. Então, agora, botei um vídeo de um amigo da minha filha, Cadu, que é neto da Irene Ravache. Eu adoro ele. E eu de Filomena com ele na casa da minha filha, a gente fazendo uma dança. E o vídeo bombou, aí veio o cara. Mas o Carlos Alberto falou com você no Rampinha, papapá. Eu falei, onde? Quando? Aí isso foi de madrugada, 1h da manhã. Quando eu vou ver o vídeo, já pego um papel e já começo a anotar. Porque ele começa, eu sempre paguei bem. Mentira. Tem novos atores na praça que ganha R$400 para fazer uma gravação, tá? Que eu conheço. Então, assim, aí eu nunca puxei tapete de ninguém. Quando ele começou assim, eu falei, nossa, ele vai me detonar. E parece que foi combinado, porque tinha uma pergunta, né? Qual foi a pior pessoa que você trabalhou? E eu fiquei tão transtornada que eu acordei e falei, Alice. Aí a Alice, nossa, mãe, você fica louca. Porque a Alice estava aqui em Belo Horizonte comigo, eu estava aqui. Então, eu falei, não, advogada, tal, você vai gastar tanto para processar. E eu falei, não,
isso eu vou botar lá na minha casa da Lapinha da Serra. Eu vou fazer meu vídeo. E eu vou pegar, né? Porque eu peguei contrato. E fez muito tudo bem, que ele porque falou, você refutou tudo. porque tudo que ele falou tinha calúnia, tinha mentira. Então, era mentira, eu tinha um contrato. E aí eu fui pegando. E aí na quinta, era a quarta, na quinta eu não consegui gravar. Tava muito mal. Porque eu ia gravar de Gorete, mas eu tava muito mal. E como a Filomena me salva, se eu tô com dor de cabeça, se eu vou fazer Filomena, eu pensei, eu vou fazer com a Filomena porque eu preciso de ter um equilíbrio e uma classe para falar com ele, né? Eu tava muito doída, machucada. E a Filomena me salva mesmo. Então eu resolvi falar. Até minha terapeuta falou, no final, tira o lenço e fala. E eu ia fazer, mas eu gravei tanto, porque, né, gravei tanto. E a gente ficou até gravando, até ali, o vídeo ficou pronto sábado. E eu já liguei para um repórter da UOL, falei, olha, eu vou soltar, você solta para mim? Contei para ele falou, agora. E foi super legal. Então foi super positivo. Eu paguei uma pessoa para ler 100 mil comentários no Facebook, era tudo positivo e as pessoas finalmente entenderam quem eu sou. Sim, eu já tinha dado também. Eu tinha dado uma entrevista pro Gustavo Mendes e a gente falou sobre isso. Eu falei essa entrevista que eu postei nas minhas redes sociais. Então, porque é muito a pior coisa que posso ter passado na minha vida, na minha carreira, é ser caluniada. É uma das coisas piores que pode acontecer, né? Uhum. Então, eu vejo um monte de gente hoje aí, né, se matando por causa dos haters, né? Isso e aquilo. E realmente, gente, é uma coisa muito difícil. Então, eu me senti... Isso tinha tanto, assim, você sentia isso do público no início lá do SBT e tudo mais, você sentia esse julgamento do público? Não, assim, é uma coisa recente, né? Não existia isso, porque a gente fazia pesquisa de audiência. Uhum. O Silvio contratar uma pesquisa milionária de audiência, ele ficava eu, Silvio, meu diretor, numa sala, vidros, e as pessoas sendo entrevistadas falar do programa. E a pesquisa falou que era classe A, B, C, D, de todas as classes, que amavam isso e aquilo. E quando separou do Moacir, eles pegaram essa situação e plantaram muitas notícias falsas, né? Que eu briguei, que é isso. E não foi isso, sabe? Não foi isso. Assim, fizeram umas intrigas, sabe? Umas fofocas, umas coisas. Depois a gente entendeu, né? Em 2016, o Moacir Franco nunca deixei de ser amiga dele. As pessoas falam coisas que não são verdade. Uhum. Quem frequenta a minha casa vê que ele vai nas minhas festas de aniversário, eu adoro ele e tal. 2016, ele me chamou pra gente gravar um piloto e a gente foi gravar, né? Isso eu contei também no vídeo, né? E na hora da gravação vi um movimento estranho. Esses dois seguranças vão ficar com você. E eu, o que foi? Porque quebrou o camarim e disse que vinha aqui. Então, eu falei, não quero essa energia, não preciso disso. E tanto que o programa não deu certo, porque ele gritou que não podia dar certo. E logo mandou o Moacir embora. Então, assim, é triste ver, sabe? Eu acho que a pessoa da idade que tá não precisa disso, né? Então, isso, eu falei tudo no vídeo e reitero aqui. E eu tô muito aliviada, tô muito feliz. Eu agradeço sempre, eu agradeço pelo que foi bom, mas assim... Eu espero e rezo para que ele encontre um pouco de paz, né? E de amor. Nossa, e de alegria na vida, né? Porque foi pesado. Então, aí você me pergunta, a carreira andou do mesmo jeito? Não, andou em outro ritmo. Mas eu fiz bons trabalhos, fiz novelas, ganhei prêmio. Uma série que eu fiz, Pedro Bianco, ganhou um Emmy. Moacir até foi na minha casa um dia da festa. Então, assim, eu fiz bons trabalhos, né? Eu gosto de trabalhar. Então, Me conta um pouco mais, assim, entrando um pouco mais nessa parte, assim, de trabalhar com cultura, principalmente no Brasil, assim. Como é que você enxerga o trabalho com cultura
como é que era antes e como é que é agora? Olha, o trabalho com a cultura sempre foi uma coisa muito... sempre teve muitas panelinhas, né? Eu, por exemplo, nunca consegui Lei Rouanet, nunca consegui nada. Os meus espetáculos eu fazia, bancava e depois lutava para ter, né, para pagar os espetáculos. Acho que nós ficamos por muito tempo, assim, tem muita gente que sabe produzir bem, entra nas leis e consegue. Eu conheço amigos de teatro que vivem bem e tudo, mas ficou muito em São Paulo, é muito ligado, assim, os maiores patrocínios, quem tem uma cara na Globo, entendeu? Entendi. Então, teve isso tudo, mas a cultura estava muito boa, né? A lei do incentivo tem essas panelinhas mesmo, né? As leis do incentivo têm essa panelinha, mas assim, movimentou muito a cultura, né? Sim. Eu acho que o povo leva a arte onde o povo está, é muito bom, mas também a cultura foi muito movimentada por grandes produções onde ninguém consegue pagar um ingresso, né? Sim. Ingresso de 300, sei lá, esses musicais, essa febre e tudo, né? Então foi lamentável que nós agora, né, estamos nesse período caótico, porque a entrada do Bolsonaro foi lamentável para a cultura, né, para o cinema, para todas as artes. Acabou com tudo, tendo em vista a Cinemateca, até fogo, enfim. É muito triste. E isso vem de uma vingança, porque os artistas foram contra ele, né? Sim. O ele não surgiu dos artistas. Então, é uma vingança, né? Uma vingança. Então, é muito triste pensar que a gente está resumido a isso, né? Poucas coisas são tão visuais assim, né? Tem a Cinemateca, teve o museu também lá no Rio de Janeiro que queimou, então é tudo ciência, então, artes. A ciência, artes, né? Nem aí. E isso é muito triste, porque na pandemia o que segurou as pessoas? Foi cinema, arte, televisão, filmes, séries, teatros, online. Eu não consegui fazer, porque é muito difícil fazer. Eu queria fazer a Filomena da sala da minha casa, mas eu preciso da risada do público, preciso do time do público. Se você liga o microfone, da microfonia, eu falei, não, eu vou cuidar de outras coisas. Aí eu vim, mudei para Belo Horizonte, cuidei de outras coisas. Mas... E você tem feito muita coisa no YouTube também, né? Eu não paro de fazer. Eu vou fazendo alguma coisinha e vou botando lá, né? Agora, por exemplo, eu estava fazendo as minhas receitas e estava sendo um sucesso no Facebook, principalmente. E eu parei. Aí as pessoas, por que você parou? Eu falei, porque eu tive uma vontade de mudar para Belo Horizonte, fazer minha casa de aluguel aqui na Lapinha, outra lá em Jericoacoara, porque eu tenho que movimentar, né? Eu criei uma forma de ganhar dinheiro fora a televisão, porque minha carreira teve altos e baixos, e eu tive que me reinventar. Então, eu ainda trabalho com outras coisas, né? Então, agora, eu tô num looping de trabalho, com 3 obras ao mesmo tempo. Então, agora, eu tô querendo. Contratei uma pessoa que vai escrever tá escrevendo uns textos, tô gostando muito da mão dele. E também para eu começar a voltar a fazer os vídeos de culinária com a Filomena. Mas eu... Vira e mexe, eu boto uma coisinha lá, porque tem que alimentar, o público gosta, tá com saudade, né? E você falando nessa questão do Bolsonaro, já que a gente entrou nesse mérito, acho que eu não te falei isso, mas eu sou professora de história. E se a gente for pensar ao longo do tempo, os momentos em que a gente teve governos mais duros, para não usar uma palavra pior, foram os momentos em que a arte ela foi mais podada, né? Se você pensar... A gente pensa principalmente na ditadura militar, mas na própria ditadura do Vargas, ele tinha um departamento específico para fazer as censuras, assim como Não foi o cara da cultura que falou que ele reproduziu um discurso de Goebbels, não é? Um negócio assim? Eu acho que a arte tem que ser... Foi. É que ele... É o cenário e tudo, né? Um negócio bizarro, a música, bizarro, a trilha. Né? É assim, essa volta, né, do fascismo, né? E isso, assim, achando que isso tá certo, que isso é legal, reproduzindo gestos, né, de Hitler, pelo amor de Deus, né, gente? Que ponto que a gente chegou, 2021, sabe o pessoal. que é isso? 2021 e um retrocesso, né? E o retrocesso
no Brasil é gigantesco, mas pelo mundo também né? É. Então, assim, eu acho tudo muito lamentável. Principalmente agora o descaso com o meio ambiente, né? O Brasil nunca desmatou tanto, nunca teve Sim. tantas queimadas. E a gente está vendo aí as tragédias ambientais e ninguém quer falar, né? Saiu o índice do IPCC, né? Do aquecimento global. Ninguém falou sobre isso, né? O governo não fala sobre isso e tal. E a gente tem que preparar para as tragédias ambientais e ninguém está se preparando para isso, Não, e o né? Bolsonaro e a ONU também, ele não... Ele mente. Ele mentiu na ONU. Ele mentiu. Todo mundo sabe que ele é louco, né? Todo mundo sabe que ele é doente, né? Teve Porque é uma pessoa doente. o Acordo de Paris também. acho que Também ele declinou, né? Então é muito triste, né? Mas assim, vamos falar, o desmatamento acontece há tempos. Acontece. Sim. Né? Teve governantes aí, por exemplo, acho que o golpe da Dilma foi a pior coisa que aconteceu nos últimos tempos. Porque isso foi a entrada de tapete vermelho para esse homem louco. Sim. Né? Mas a gente tem que falar que um dos maiores desastres ecológicos da Amazônia, a Dilma foi responsável, foi a usina de Belo Monte. Sim, Estava isso tem que ser parada há falado, 50 sem dúvida. anos, né? Há anos, desde a ditadura parado lá, ninguém... E ela fez um maior desastre, porque desviou o leito de um rio, parou de chover, tirou as pessoas ribeirinhos, criou uma cidade para aquelas pessoas. As pessoas não têm dinheiro para pagar água, para pagar luz. É um caos, é uma pobreza. É um descaso humano. Então, assim, no governo do Lula também teve desmatamento e tudo, teve descaso, mas agora nunca foi como agora. Sim, né? Agora tá muito mais escancarado. Nunca foi como agora. A Igorete tá lá falando que ela é de esquerda. Gente, eu hoje sou de esquerda. Sou de esquerda. Já pensou? Deus me livre ser de direita. Adorei. Mas eu acho que, de fato, assim, a gente tem que ser ponderada a ponto de olhar para qualquer governo e perceber que governos são feitos por pessoas. E se são feitos por pessoas, tem defeitos e tem qualidades. Mas eu acho que o momento que a gente tá é tão bizarro. Assim, um escândalo por dia. Essa última aí, gente, do Guedes ter conta no exterior e ter lucrado 15 milhões com a alta do dólar, acontece, sabe? Tipo, uma coisa... E nada acontece. Então, nada assim, acontece. É bizarro. Não, o que a gente nada tá vivendo. acontece, né? O Rodrigo Maia, coitado, acabou como político, né, Brasil? Se esse homem vier com qualquer cargo para ser candidato, não pode eleger esse homem, porque ele teve a faca e o queijo na mão para fazer o impeachment do Bolsonaro. Então, uns conchavos políticos antigos, né? E que é uma coisa absurda, né? E, gente, tipo assim, se alguém ainda, quando aconteceu, se alguém ainda tinha dúvida que o que aconteceu em 2016 foi um golpe, é só você perceber aí, terceiro ano de governo Bolsonaro, o tanto de cagada, de merda, de crime que esse cara cometeu e nada aconteceu. Não, mas pedaladas fiscais Não, mas isso aí é imperdoável. Imagina, mas gente... Imperdoável. E essa história do plano de saúde lá, né? As experiências, Prevent né? Senior. Prevent Pois Senior, gente, nós estamos vivendo no né? E nazismo aqui, o cara lá, dono da van, ele autoriza pra fazer o procedimento na mãe. Na a mãe morre. dele. Então, assim, eu acho que isso chama genocídio, né? Sem Então, dúvida. pronto. Então, o que aconteceu em Manaus, puta que pariu, né? Não foi fácil, não. Olha, gente, pelo amor de Deus, tenham consciência. Se os seus pais ainda estão fixados nessa ideia, você que é jovem, por favor, tente abrir a cabeça das pessoas. E você que tem 16, 17 anos, vote ano que vem, mesmo que não seja obrigatório. Pelo amor de Deus, faça isso. 2022, nós temos que mudar, porque senão a gente vai afundar mais ainda. E eu fico pensando muito muito de comer, assim... que eu quero comer. Pode comer, Fica à vontade. Vai ficar comendo, olha essa broinha de mamãe. Mamãe fazia essa broinha. Gente, vocês que assistem já o podcast, vocês sabem que na hora que chega a comida, pra mim é tudo de bom. Eu como o podcast inteiro. Eu nem como antes de vir. De chorar. Essa broinha, eu gosto dela. Mineiro vai comendo enquanto tiver comida na mesa. E aqui só tem comida de mineiro, gente. Rosquinha de nata, pão de queijo, broinha, bolo. Broinha. Ai, gente. Tá feliz, Gorete? Mas eu fico sempre pensando assim, no que permitiu
no que foi nós, como sociedade, que permitiu que o Bolsonaro chegasse onde ele chegou. E tentando fazer um link com essa questão do humor, porque antes o Bolsonaro era um meme. O Bolsonaro, ele, né, aparecia ali no Super Pop, essas coisas. Mas era um meme. na hora ele era um meme, né? Um cara que foi expulso de uma instituição por problemas psíquicos e que virou deputado e que vira e mexe. Eu fui numa exposição dos Yanomamis, lá no IMS em São Paulo, e tinha lá, o Bolsonaro estava presente na vida dos Yanomamis como deputado, querendo acabar com as terras dele, desde sempre. Então, assim, quando aquele homem falava aquilo de mulher, ele mostrou que ele era homofóbico, né, que ele era tudo que ele mostrou que ele era, né, e as falas dele, e eu fico muito chateada, por que ninguém fez nada? Sabe, por que não barraram a candidatura desse homem, né? Porque eu já sabia por tudo que ele falava que não ia ser legal. Eu fui com Filomena, caí de cima, fiz vídeo explicando que era fascismo, que era isso, que era aquilo. E eu fiquei desesperada. E eu tentei ajudar, mas grandes influenciadores das redes sociais calaram-se para sempre. Com 20 milhões, 30 milhões, se essas pessoas tivessem pronunciado, né? Eu fui campeã de audiência, mas hoje eu tenho pouquinhos seguidores. Sim. Se essas pessoas tivessem tido consciência, podia ter evitado isso, né? Mas você acha que, por exemplo, né, como eu falei, do Bolsonaro ser um meme, você acha que pra gente evitar ter um outro Bolsonaro, digamos assim, você acha que tem que ter a gente tem que cercear ali o humor, a gente tem que fazer uma censura nisso? Eu não gosto de falar censura, mas é tipo assim, é a censura do bem. Né, Brita? A gente tinha que fazer... Como é que chama? Psicológico pra ser presidente. Como é que chama aquele que faz a carteira? Psicotécnico. Psiquiatra, né? Tem que ter um teste, assim, tinha que ter um atestado, né? Sim. Sanidade, porque ele era insano. É claro que é fora da curva, né? Mas você pega, por exemplo, o Trump, depois, foi enquanto ele estava sendo presidente ainda, o Twitter foi e tirou a conta do Trump, do Twitter. Eu acho que ele não tá mais em nenhuma plataforma, alguma coisa assim, porque ele usava as redes ali pra movimentar as pessoas e, enfim, coisas, né? Rolou lá o trem você viu do Capitólio, né? O trem do Capitólio que rolou. Você viu o documentário é privacidade ou é liberdade hackeada? Eu sei qual que você tá falando. Do Netflix. Então... Esqueci o nome, mas tem esse documentário. Ficou documentário. Claro, né? Que o dono do Facebook, né? E com fake news e manipulação, elegeu vários fascistas no mundo, né? Um deles, Trump, Bolsonaro, tá lá no documentário, né? Então, as pessoas são muito fáceis de ser manipuladas hoje em dia, né? Mas então, você acha que... mudou isso. Agora, assim, o humor é importante, sabe? Porque você me perguntou, né, antes, se o humor tem limite. O humor não tem limite. Então, eu adoro quando o Adnet vai, né? Aqui, pra mim, não teve coisa melhor que o Adnet soltar aquele áudio falando, né, dos caminhoneiros. E o povo acharam que era mesmo. E dançando, assim, bando de gente sem noção. Porque aí você para e fala assim... O Bolsonaro é fora da curva e quem segue ele... É mais fora da curva ainda. Tá no ritmo pro abismo, porque é gente muito sem noção. Então, assim, é muito difícil, né? Eu, antes de mudar de São Paulo, eu fui levar umas coisas pra casa de uma amiga minha e atravessei a Paulista num domingo. E as pessoas estavam fazendo uma manifestação pro Bolsonaro... E foi no 7 de setembro, não? Não, antes. Eu mudei em abril pra cá, março, antes de março. E fazendo a manifestação e batia no meu carro. Tira a máscara. O que você tá de máscara? Nossa Senhora. E a musiquinha que eu ouvia dentro do meu carro, eu entrei em pânico. Falei, gente, como é que eu vou fazer pra voltar por esse lugar? Eu quero passar por outro lugar. O povo tá Era insano. Assim, vacina vai tomar nu.
Era essa a música. Meu Deus. Que Então, bizarro, que gente. ritmo... Quem é isso? A gente toma vacina desde pequeno, né? O Brasil tem essa Tem cultura de gente, vacina. tem gente que não tomou vacina. Eu achei ótimo. Eu fui em São Paulo, na Bienal, sábado, e eu tive que apresentar meu cartão de vacinação. Os espetáculos, cartão de vacinação. E é assim, porque, Tem que gente, ter, é um absurdo. Né? Você comentou da questão de Manaus. Eu acho que Manaus viveu um trauma muito grande, assim, com tudo que aconteceu. Eu vou essa sexta-feira pra Manaus, inclusive estou muito animada. E eu tava pesquisando, e lá quando você chega, você tem que mostrar o seu cartão de vacinação com as 2 doses. Antes era o PCR, né? Você tinha Agora, que fazer o por PCR. que Agora esse você tem que homem não mostrar. foi preso ainda, gente? Tem essa questão é. também. Eu acho que ele vai ser preso. É, No Eu não futuro. acho. no futuro. Eu não acho, infelizmente. Não, Eu acho que vai sim, Fernanda. Não, Hitler... Depois Depois, que- você viu todos os nazistas foram caindo e tal. O Hitler mesmo se matou, né? O Hitler se matou. É. Dizem as A fofocas Diana que ele falou. fugiu pra Argentina, né? Mas tem essa, Teoria da tem conspiração, esse né? babado aí. Mas dizem que Michael Jackson não morreu. O Elvis também, né? Nem o Elvis. E dizem que o Paul McCartney morreu e foi substituído. Você já ouviu essa? Sim, demais. É ótima Sou também. muito fã. Avril Lavigne. também A já... da Avril Lavigne tem também? Tem, menino. Depois te mando o link. pra Ih, você ver mas a eu teoria. também já morri, gente. Você não sabia, não? Pois é. Eu já morri. Filomena morreu. Gorete Milagre morreu. Tinha um Já monte te de gente. mataram? Teve um monte de gente que falou assim lá. Gente, pensei que essa mulher tinha morrido. Nossa. Mentira, Não Senhora. acredito que ela tá viva. E aí, uma vez eu dei o Google, tava... Gorete Milagres, morre Gorete Milagres. Eu falei, gente... Ah, rola essas aí fake eu, news eu falei, ainda. fake news. Ai, já pensou? Você acorda e noite falando que você morreu? Você fica, ué, menino? Ninguém Não, me avisou, no eu caso morri. não. que Tô bem aconteceu? vivinho aqui. Eu tenho uma história desse negócio pra gente rir. Conta. Quando eu fui internada, eu gostei, ó. Tem problema, não. Quando eu fui internada pra colocar um marca-passo, foi muito engraçado, porque minha irmã era cardiologista e ela foi. Ela foi pra São Paulo, de Lafayette pra São Paulo. Então, ela que não deixou eu colocar, e eu não tenho marca-passo até hoje, pra você ver o tamanho da conspiração. Vamos internar ela e vamos botar um marca-passo nela, vamos acabar com o programa dela. Tudo isso, eu pensei, depois. Então, eu tava na UTI e tinha umas cortininhas e tinha uma mulher morrendo do meu lado. Nossa. Adrenalina! Cadê a adrenalina? Não tem adrenalina no carro seu! O médico gritando com a enfermeira. Vai, corre, pega a adrenalina! Não sei o que. Joga adrenalina na veia. Não sei o que. Morreu. Gente. E eu... Ai, meu Deus do céu. Foi horrível aquilo. Aí entra uma faxineira. A faxineira vira e sai gritando. Filomena morreu, Filomena morreu. Nossa! Filomena morreu. Filomena morreu. Filomena morreu. Aí eu parei e falei assim, caralho, será que eu tô viva? Será que eu morri Será mesmo? que eu já morri? Foi tão forte que isso, até você isso mesmo aí, eu tô aqui. Aí se começou... beliscou. Será que é assim, isso a não, vida será? após a morte? Depois disso, eu tive síndrome de pânico. Depois desse Nossa, negócio, eu tive gente. síndrome de pânico. E aí, menino, foi uma coisa. Eu falei assim, será que eu morri mesmo? No outro dia, eu falei com minha irmã, pelo amor de Deus, me tira dessa UTI. Eu tô vendo gente morrendo, gente falando que eu Nossa. morri. Eu já não sei, eu tô viva? Me confirma aqui, por favor. Não, muito Ai, doido. ai. Mas aí, eu queria só te perguntar um negócio, agora, de que a gente tá falando sobre a questão do limite do humor. Eu acho que quando a gente pensa nessa questão do limite, é porque tem muita gente que usa dessa questão da liberdade de expressão e tal pra ferir direitos, né? Pra ferir o espaço do outro. Nesse sentido, como que você acha que o humor se encaixa quando ele é usado pra esse lado, assim, do machismo, do racismo, da homofobia e coisas desse tipo? Eu acho que a pessoa que faz isso não é humorista, né? Ah, tem essa separação, então, porque né? você tem que ter ética, né, pra fazer humor também, né? Não dá pra fazer humor. Eu outro dia chegou no meu Instagram um cara fazendo humor com velho. Eu falei, ai, gente, nossa, podre, né? Ageísmo, que chama. Eu ia até trazer um livro pra você, O Humor Não Tem Limite, de um argentino que mora na Espanha e tem uma revista semanal que chama Magnólia, já ouviu falar? Já ouvi falar. Pois é.
Então ele fala, o humor não tem limite, não tem limite, não tem limite. Mas o humor tem que ter ética, né? Tem, Eu que acho ter, importante. tem que ter elegância, né? Não dá pra você ferir, né? Hoje em dia já não dá mais, né? Fazer humor com mulher, com, né? Com Sim. homofobia. Eu me preocupo muito porque esse tipo de coisa é o que permite a gente eleger Bolsonaro, né, Trump, essas coisas. Uma história assim. Isso que eu relativamente recente que a gente teve sobre isso foi do BBB desse ano, né? BBB 21, que teve aquele cara, o Nego Di, que ele era humorista, e aí, quando anunciaram que ele tava no BBB, viralizou um vídeo dele fazendo como se fosse um sketchzinho, assim, como se fosse um stand-up, só que ele filmando ele mesmo, dele fazendo piada de bater na mulher dele, ou bater em nossa. mulher, alguma coisa desse tipo, assim. E a gente vira e mexe isso acontecendo, né? A galera viralizando vídeos desse tipo. E eu acho que é importante a gente fazer essa separação como você fez, Gorete, de... Isso não é humor, sabe? Porque pra ser humor você tem que ter alguns critérios mínimos ali, né? Por exemplo, a ética. Não, porque eu nunca feri ninguém com meu humor. Meu humor, eu conquistei as pessoas com humor leve, sem palavrão, sem baixaria. Então, eu sempre tive muito cuidado no que eu vou falar, o que eu posso, até onde eu posso ir. Então, assim, não é limite, assim, não tem limite, o humor não tem limite, mas tem que ter ética, né? Tem que ter Bom senso. bom senso, É. né? Bom senso. Não vou fazer uma piada com uma pessoa e para denegrir alguém, assim. Eu acho que Assim, alguém que não merece, né? as piadas é Agora, justamente isso. Você fazer piada com minoria, tipo assim, qual Não sabe tem como? graça, não tem graça. Agora, adoro quem sabe fazer já é um piadas grupo que sofre tanto. com o Bolsonaro, tipo, por exemplo, porque mas tem que fazer. ele não merece nenhum respeito, né? Gente, a gente fica por aqui. Sim. Olha que broinha deliciosa! Muito Adorei. obrigado, Gorete. Muito obrigado, Gorete. Adorei te conhecer, Foi poder ótimo. conversar com você, foi muito bacana. E Pois é. fala um pouco das suas redes sociais aí, onde é que o pessoal pode encontrar as coisas da Gorete, da Filomena. Meu Instagram, Gorete Milagres. Filomena não tem rede social, ela usa a minha. Ela usa a sua mesmo, Ela não, né? não tem tempo, não tem isso. Entendi. Se ela me manda alguma coisa, eu posto, sabe? Então ela tem bastante saúde mental, que ela tá fora das redes sociais. No meu último espetáculo eu falei bastante sobre isso, né? O bem e o mal que a rede social pode causar no ser humano, né? Sim. Tanto que é bom e o tanto que é ruim, né? Aham. Então, ela tem consciência disso, né? E meu Facebook, Gorete Milagres, e eu tenho um pessoalzinho que chama Go Milagres, que é mais assim, mais para íntimos. E o YouTube? E o YouTube, Gorete Milagres, eu tenho um canal há 11 anos. Vai lá, inscreve, porque tem, acho que 58 milhões de visualizações e 200 mil inscritos. Vai lá, gente, Mas isso inscreve. aqui também o povo... Vem no O inscreve. povo, eu acho que 30% das pessoas que assistem só são inscritos. Ah, Gente, tem que inscrever, criei tem que dar o like. Eu criei o hábito de inscrever, gente, sabe por quê? Depois que você é inscrito, é que a gente começa a monetizar, entendeu? Já monetizo, mas, Uhum. inclusive, gente, também é importante dizer, né? Tem muito vídeo de humor. O vídeo que eu mais ganhei dinheiro foi o vídeo de Carlos Alberto de Nóbrega. Então, as pessoas têm uma tendência a gostar Da fofoca. Treta. de polêmicas, né? Sim. Tem tanto vídeo bacana, vai lá assistir, tem coisas mais interessantes que aquele vídeo. Inclusive, E obrigada em... pelo carinho que vocês todos me deram depois daquele vídeo. Inclusive, falando em monetizar, a gente tava conversando aqui agora há pouco, Pedro, não sei se você viu, que a gente fez a promessa, sem o Pedro saber, que quando o canal do Salto chegar a 100 mil inscritos, eles vão pagar um rodízio de pizza pra gente, né não, Brito? É verdade, tem Jair, dessa já tem mesmo. quantos? Microfone aqui. 100 mil, hein? É 100 Vamos mil. lá, galera, 100 Vamos mil. ganhar um rodízio de pizza. Tem Ajuda a quantos? gente. Tem quantos? Nós estamos com 65, eu acho. Vambora, gente. Bora, 100 mil Tem um que eu quero caminho comer ainda. pizza. Então, obrigado, Gorete. Valeu. Um beijo Quero pra todos divulgar vocês. um vídeo de vocês lá no meu canal. Pra Vambora. divulgar o salto, que é muito interessante o salto. Ah, Parabéns. obrigado. Obrigada. Beijo, gente. Falou, gente. Tchau, tchau.